Então, novamente, bom dia a todos. Então, na aula de hoje a gente vai estar abordando aí a última parte de diodos, que são alguns circuitos aí mais, vamos dizer assim, avançados que a gente pode fazer com diodos e amplificadores operacionais, né? Tem vários tipos de circuitos aí que dá para utilizar com diodos, né, e amp-ops. A gente vai mostrar alguns, né, outros já foram, acho que, mostrados em algumas aulas aí gravadas anteriores, né? Então a ideia é que a gente complemente aí, né, nesse tipo de circuito, né? Então aqui o primeiro circuito que a gente vai falar de amp-op com diodo, né, é o limitador paralelo com amplificador operacional. Então, para entender o funcionamento dele, né, a gente precisa relembrar como é que funciona aí o amp-op, né? Então aqui a gente tem um amplificador não inversor, ou melhor, um amplificador inversor, né? Opa, acabei não colocando a caneta aqui. Então aqui a gente tem um amplificador inversor. E o amplificador inversor, a gente sabe que a tensão da saída dele, né, vocês deveriam pelo menos lembrar, ele é a relação da resistência R1 pela resistência R2, a resistência que está na saída para a entrada dividida pela resistência que está na entrada, né? Então é R1 por R2 negativo, por isso no inversor, vezes a tensão de entrada, né? Então se a gente pensar em termos de curva, né, a inclinação dele é o R1 dividido por R2 e ele tem uma inclinação negativa. Então se a gente for fazer aqui uma curva de transferência dele, né, que normalmente é o objetivo aqui para a gente analisar o circuito, a gente estava acostumado a fazer curvas aí de transferências que elas sempre estavam nesse sentido aqui, né? Deixa eu colocar aqui o cursor a laser, né? Elas estavam assim, né? Sempre nesse quadrante e nesse quadrante aqui de Barkhoff, né? Acho que é o primeiro e o terceiro quadrante, se não me engano. Então as curvas sempre estão assim, né? Só que cuidado que agora com o amp-op, como a gente está falando de amplificador inversor, né? Então as inclinações vão ser sempre negativas, então elas vão estar sempre no segundo e quarto quadrante aqui, tá? Então sempre vai estar aqui, porque quando eu colocar uma tensão negativa, eu vou ter um Vout positivo. Quando eu colocar uma tensão positiva, eu vou ter um Vout negativo, tá? No amplificador inversor. Então se a gente for fazer aqui uma curva disso aqui, a gente vai ver algo como desse tipo aqui, né? Tá? Então isso aqui seria a curva, ou melhor, a reta, né, de transferência. E ela vai ter inclinação aqui menos R1 por R2. Tá? Então isso aqui seria a curva de transferência desse circuito com amp-op. Tá? Bom, mas a gente está falando de limitador, né? Então se eu quero um limitador, eu vou colocar aí um diodo. Tá? Então eu coloquei aqui um diodo. E aonde que a gente vai colocar o diodo no amplificador com amp-op, tá? Para fazer o limitador? Eu vou colocar ele aqui entre saída e entrada, tá? E aí como que a gente faz para entender o que vai mudar, né, nesse meu circuito aqui agora com o diodo, né? Então lembra o seguinte: a primeira coisa que você tem que lembrar é que aqui no amp-op, tá? Quando você faz a ligação de saída para entrada com a resistência, você cria nesse nó aqui, você cria aquilo que a gente chama de um terra virtual, ou seja, a tensão que tem nesse nó daqui é a mesma tensão, praticamente a mesma tensão da referência, tá? Então é como se esse nó tivesse ligado aqui na referência, tá? Sabendo disso, você pode imaginar o seguinte: esse diodo é como se ele estivesse ligado aqui, ó. Vou apagar aqui esse amplificador aqui, né? Mas é como se ele estivesse ligado aqui, ó. Tá? Porque um lado dele está ligado realmente na saída e o outro lado está ligado nesse nó aqui que tem a mesma tensão da referência de zero.
tá? Então esse diodo D1 é como se ele estivesse ligado em paralelo com a saída, tá? Se ele está ligado em paralelo com a saída, tá? Ele vai ligar, né? Ou seja, ele vai acionar a chave dele quando a tensão Vout for igual ao VD1 do diodo, tá? Então quando a tensão na saída for igual ao VD1 dele, ele vai, tá, ligar. Então aqui, se eu, por exemplo, colocar aqui, né, o VD1, sei lá, 0,7, 0,8, né, tanto faz, tá? Isso quer dizer que quando a tensão Vout atinge esse VD1 positivo, tá, o diodo liga. E se o diodo liga, ele vai ter uma tensão, ele vai fazer uma tensão fixa aqui na saída de VD1, do 0,7, 0,8. Ele não vai deixar mais a saída variar, tá? Então na hora em que o diodo liga, tá, vou colocar aqui em vermelho, a minha saída não varia mais. Então ela fica fixa em VD1, tá? E quando o diodo está desligado, tá? Se o diodo está desligado, ou seja, para tensões de Vout menor que VD1, o circuito é um amplificador inversor. Então ele vai ter a mesma característica que a gente já tinha desenhado. Ok? Então, tá aí a curva, né, em vermelho, tá aqui a curva do circuito limitador, né? Paralelo, né? Com o diodo. Então na hora que eu acrescentei o diodo aqui, tá, o que eu fiz é que eu limitei, a minha saída não consegue ultrapassar a tensão aí de VD1 0,7, 0,8, tá? Em circuitos com amplificadores operacionais, essa limitação é interessante, principalmente quando você vai fazer um oscilador, né, um circuito oscilador com amplificador operacional, tá? Um tópico ainda, osciladores vocês vão ver lá em eletrônica na lógica 2, né? Mas os osciladores são circuitos que, sem você colocar uma tensão de entrada, ele produz uma tensão de saída variável no tempo, né? E o problema do oscilador é que ele normalmente tende a gerar no início, né? Ele tende a ir crescendo a saída dele indefinidamente. E aí a ideia de você colocar um circuito limitador é que você daí limita, né, a tua saída não vai, ela vai estar limitada aí na tensão que você deseja ter, né, oscilante. Então, por exemplo, você pode fazer uma tensão que fique uma onda quadrada que fique variando no tempo, né, que vai estar limitada a, sei lá, x volts, né, 0,7 volts positivos, 0,7 volts negativos, tá? Então essa é a ideia do circuito limitador, tá? E os osciladores, muitos deles utilizam amp-ops, por isso, tá, a utilização aí do diodo, né, no limitador com amp-op, tá? Bom, mas vamos ver aqui, isso aqui é um caso com um diodo só, né? Mas eu posso fazer um circuito limitador com diodo Zener, né? Que aí me produz tensões aí diferentes de limitação, né? Então como que fica, né, a limitação aí com o diodo Zener? Então, primeiro pensa no circuito sem o diodo, né? Sem o diodo você vai ter, né, aquela reta aqui, né, de transferência, que é essa aqui, né? Que você vai ter uma inclinação aqui que é menos R1 por R2, né? Aí o que vai acontecer aqui novamente? Aqui, ó, você pode imaginar o que a gente já falou antes, né? Esse ponto aqui, ele está ligado na referência. Então é como se o diodo Zener estivesse conectado aqui, né? Opa, fiz o contrário. Então é como se o diodo Zener estivesse ligado dessa forma aqui, né? Com o catodo dele para referência, tá? Então se ele está ligado dessa forma, o que vai acontecer? Quando você tiver tensões Vouts positivas, ou seja, Vouts maiores que zero, tá? O diodo Zener vai estar no modo diodo comum, tá? Então, quando você ultrapassar o VD1 do diodo, ele vai estar ligado, né? Então, vamos colocar aqui melhor. Quando aqui o nosso Vout for maior que o VD1, VDZ on, vou colocar aqui, né? Tá? O
o diodo vai ligar no modo diodo comum, tá? E aí quando você tiver tensões Vouts negativas, menores que zero, opa, aqui era, tá, o que vai acontecer? Ele vai funcionar no modo Zener, tá? Então quando o teu Vout for aí menor ou igual à tensão Zener dele, tá? Aí ele vai estar funcionando na região Zener e ele vai estabilizar na tensão Zener dele, lá vamos dizer que seja um VZ1 qualquer, tá? Então o que vai acontecer aqui na prática, né? Na prática eu vou ter novamente aqui na parte positiva de Vout, ele vai limitar no VD1 dele, né? Vou colocar aqui vou colocar VD1 só, né? Então quando a tensão de saída atinge o VD1, ela é limitada, tá? E ele vai ter uma tensão de Zener negativa aqui, né, que vai ser bem maior, né, vamos chamar de VZ1, tá? Que quando a tensão de saída atinge, né, quando ela fica negativa o suficiente para ser o valor de VZ1, aí o diodo liga na região Zener e ele estabiliza a tensão em VZ1, tá? Então aí a gente tem, e entre os dois ele está desligado, né? Então aqui a gente tem o funcionamento desse limitador. Então, ora ele vai limitar numa tensão baixa, lá de 0,708, tá? Positiva, e ora vai limitar numa tensão negativa aí de VZ1, aí, que é a tensão do Zener do diodo, ok? Aí, se eu trocar aqui o Zener de posição, se eu colocar, né, ele voltado para a direita, né, vai trocar, né? Aqui vai estar, em cima vai estar a tensão Zener e aqui vai estar limitado no VD1, embaixo vai estar no VD1, tá? Você troca o comportamento. Ok? Então aqui você tem uma limitação tanto positiva e negativa, só que ela é assimétrica, né? Em cima tem um valor, embaixo tem outro valor. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão ouvindo bem? Ok. Muito bem. Mas e se eu então quisesse fazer uma limitação simétrica, né? Ou seja, eu quero que ele limite tanto na mesma tensão no positivo como no negativo no mesmo valor de tensão, né? Como que eu faço, né? Então a estratégia aí mais simples é você colocar dois diodos Zeners, né, em anti-série, né? Nessa ligação anti-série, né? O que vai acontecer aqui, né? Novamente, vamos lá fazer aquele desenho que eu fiz para nos ajudar aqui, né, a entender, né? Lembrando que esse ponto aqui, esse nó é praticamente a referência, então eu posso redesenhar o Zener como se estivesse em paralelo aqui com a saída, né? Então eu vou ter aqui o diodo Zener 2, assim, e o diodo Zener 1 para baixo, apontando para baixo, né? Então eu vou ter 2 e 1, né? Então o que vai acontecer aqui? Quando a tensão Vout for positiva, tá? Eu vou ter o seguinte, vamos colocar aqui em outra cor, né? Quando o Vout for positivo, tá? O diodo Zener 2, o Z2 vai estar na região Zener. E o Z1, ele vai estar funcionando como diodo normal, tá? Então aqui eu tenho que ultrapassar a tensão VZ2 mais a tensão VD1 do diodo 1, tá? Então eu tenho que superar essas duas tensões aqui, né? E quando a tensão Vout for menor que zero, eu vou ter que o diodo Z2 ele vai estar funcionando como diodo normal, né? Um diodo retificador. E o Z1 ele vai estar como Zener. Então daí aqui eu vou ter que superar o que? A tensão Zener do diodo 1 mais o VD1 do outro diodo, né? Então sabendo disso aqui, eu pego aqui, vou fazer aqui a minha curva. Opa, ficou meio torto. Vou fazer aqui a minha curva aqui do Amp-Op sem o Zener, né? Que aqui seria inclinação menos R1 por R2, né? E aí
o que vai acontecer? Se eu estiver usando dois diodos Zener de mesmo modelo, ou seja, com tensões VZ2 e VZ1 iguais, né? Tá? Aí eles vão estar limitando no mesmo valor. Então eu vou ter uma limitação aqui no positivo que vai ser VZ2 mais o VD1. E vou ter uma limitação aqui no negativo que vai ser VZ1 mais o VD1. Tá? Então quando a tensão Vout ultrapassa, tá? Ela estabiliza. Quando ultrapassa, também aqui é estabilizado. Tá? E aqui, opa, ficou meio tortinho, mas segue a reta em azul, né? Tá? E aqui segue a inclinação aí de R1 por R2, né? Ok? Tá? Então aí ele está fazendo ele limita de forma simétrica, tá? Cuidado que essa simetria não é uma simetria perfeita, tá? Por quê? Porque o diodo Zener, por mais que você pegue dois modelos, tá, de diodo Zener, pegue os diodos Zener do mesmo modelo, tá? Eles têm uma certa diferença da tensão Zener deles. Então, às vezes, você pode pegar um diodo Zener de 5,6 volts, tá? Mas pode ser que o primeiro aqui esteja com 5,5 e o outro esteja com 5,6, tá? Então isso vai dar uma certa diferença que não vai limitar exatamente no mesmo valor, tá? Então ele é simétrico, mas tem uma certa diferençazinha entre eles, de 0,2, às vezes 0,3 volts, tá? Então isso ocorre na prática, tá? Não tem como com esse circuito resolver. Existe o circuito em ponte, que aí você usa um Zener só, que você resolve isso, que vocês vão ver lá na lista complementar, tá? Que é um circuito bem mais complicado, né? Então, para você conseguir essa simetria perfeita, você tem que usar um circuito bem mais complexo, tá? Outra coisa importante que eu acabei não comentando nos outros circuitos, mas acho que vocês precisam saber, né? É o seguinte, imagine que aqui eu tenha escolhido um resistor de 1 kΩ e 1 kΩ, tá? Então se ele é um circuito que tem ganho menos 1, tá? Então se é menos 1, esse valor aqui no Vin, que é a abscissa da tua limitação, ela também vai ser aqui o mesmo valor, vai ser VZ1, né? Mais VD1, e aqui vai ser VZ2 mais VD1, ou seja, ela coincide com o valor da limitação no Vout. Mas cuidado, porque vamos dizer que você colocou um ganho, vou colocar em outra cor aqui para ficar. Vamos dizer que você tenha colocado um ganho aí de 2, tá? Então você colocou aqui o resistor 1 em 2K, tá? Então se você tem um ganho de 2, a tua inclinação aqui, ó, ela vai ser menos 2, tá? Então isso quer dizer que quando você tem na saída VZ2 mais VD1, vamos pegar aqui e colocar valores, tá? Só para ficar mais claros. Então vamos dizer que seja o VZ2 aqui seja 5, vamos colocar aqui 5,2 volts e o VD1 0,8, tá? Só para ter um valor aqui redondo de 6 volts. Então aqui também vai ser 6 volts, tá? E aí o teu ganho ele é de 2. Tá? Então ele não vai, veja, se o teu ganho é 2, isso quer dizer que quando você tem 6 volts aqui na saída, tá? O que você vai ter na entrada é metade, tá? Você vai ter aqui 3 volts, menos 3, né? Se você tem 6 volts positivo, vai ter menos 3 negativos, tá? Então cuidado que daí ele limita aqui, ó, em VZ2 mais VD1 divididos por 2, que é menos 3, e aqui também, ó, aqui vai ser divididos por 2, que aqui seria mais 3. Tá? Então cuidado que a limitação que você faz é na saída, tá? A entrada, a tensão na entrada que você limita pode ser diferente do valor da tensão limitada na saída quando o teu ganho é diferente de 1, tá? Então tome cuidado que muita gente erra aqui nessa parte aqui no eixo do Vin, tá?
quando o ganho é diferente de 1. Ok? Então sempre aqui você projeta a limitação tua baseada no Vout, tá? E não no Vin. Ok? Então vamos... Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Ficou meio poluído aqui o slide, mas acho que de coisa escrita, mas... Tudo bem? Tá, então esses são aí os exemplos que a gente tinha para mostrar do limitador paralelo, né, com um operacional, tá? E agora a gente pode falar do limitador série, né, com amp-op, que agora em vez de a gente colocar o diodo entre saída e entrada, a gente coloca lá entre o resistor R2, tá? E aí a ideia é o seguinte, né, aqui, se você, enquanto o teu diodo 1 não está ligado, o que vai acontecer? Se o diodo 1 está desligado, tá? Com o diodo 1 desligado, tá? Não tem corrente, não tem VIN entrando aqui, tá? Então, se não tem VIN, a tua tensão de saída vai ser nula. Então, enquanto o diodo não liga, a tua tensão de saída é nula, tá? Só vai ter caminho aqui para o Vout pelo R1, que daí ele vai estar quanectado aqui na referência, esse nó, né? Então o Vout é nulo. E aí quando que a tua tensão de saída deixa de ser nula? Quando o teu diodo liga, tá? E quando o teu diodo vai ligar? Bom, é só você pensar o seguinte, a tensão aqui no diodo, se esse nó aqui ele tem tensão nula, tá? Quando o meu VIN ultrapassar a VD-ON, tá? O que vai acontecer? O diodo 1 vai ligar, tá? Então, porque o resistor aqui ele fica com, não tem, enquanto o diodo não liga, o resistor fica com corrente zero, ele como se fosse um curto aqui, né? É como se ele fosse um curto aqui ligando o diodo no 0 volts aqui, né? Então o diodo só vai ligar quando a tensão vem ultrapassar a VD-ON. E aí quando ele liga, o que acontece? O R2 começa a fazer parte do circuito e aí o circuito vai ter ganho aí R1 por R2. Tá? Então a tensão de saída vai ser igual aí a menos R1 por R2, tá? Que multiplica aí VIN, né? Mas vai ser um VIN menos VD-ON, né? Porque vai ter a queda no VD-ON, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Enquanto você não atinge a tensão de VD-ON, a tua saída é nula. E aí quando você atinge VD-ON, vou colocar aqui em cima, tá? Quando você atinge VD-ON, a saída começa a aumentar. Cuidado que aqui ela aumenta, quando você coloca tensão positiva, Vout vai ser negativo por causa do menos aqui, né? Então ela começa a aumentar para cá, ó. Tá? Para baixo. Com que inclinação? Inclinação menos R1 por R2. Tá? Então por isso que ele é um limitador série, né? Então ele só deixa passar tensão quando você ultrapassa a tensão aqui do diodo, de ligar o diodo, né? Então ele limita aí a tensão a saída somente a tensões acima, né, da tensão VD-ON do teu diodo. Ok? E aí tem que lembrar aqui que aqui você pode ter qualquer tipo de ganho, né? Aqui você que configura o ganho. Ok? E veja que eu posso fazer essa limitação série, né, com mais circuitos, né, com mais diodos, né? Então vamos ver aqui. Então eu posso fazer um circuito aqui com um paralelo com outro diodo, ou seja, eu posso acrescentar mais um ponto de quebra no meu circuito, né? Então aqui eu sei que esse diodo, né, esse primeiro ramo, ele vai fazer com que a minha tensão aqui só ligue quando eu ultrapassar o VD-ON, né? Que é o que a gente já viu aqui. Então ela vai crescer, né, com a inclinação aí menos R1 por R2. Só que agora eu coloquei mais um ramo aqui, ó. O que vai acontecer com esse ramo aqui, ó? Esse ramo do D2 com o VB, tá?
Quando a tensão aqui do diodo 1 mais a tensão do R2 atingir aqui, ó, a tensão do VD1 do diodo 2, tá? Mais a tensão da bateria, tá? Então, quando esse ramo aqui ultrapassar, vou colocar aqui essa tensão aqui, vou chamar de V1, tá? Quando essa tensão V1 ultrapassar aqui VB mais esse VD1, tá? O que vai acontecer? Esse ramo funciona, esse ramo liga, tá? E aí ele vai conectar o R3 aqui em paralelo com o R2. Tá? E basicamente o teu ganho daí vai ser R1 divididos por R3 paralelo com R2. E o paralelo de alguma coisa sempre vai reduzir. Então a tendência é que o teu ganho aumente, né? Então você vai ter um aumento no ganho. Tá? E esse V1 aqui, ó, se eu lembrar que isso aqui é o 0 volts, essa tensão V1 é a mesma coisa que V1. Então quando VIN ultrapassa VB mais VD1, né? Quando a tensão VIN ultrapassa o VB mais VD1, conecta o R3, é como se o R3 conectasse em paralelo com o R2. E aí a tua tensão de saída passa a ser aí, né, menos o R1 divididos por R3 paralelo com R2, tá? Então a tua inclinação aqui vai ter o que vai multiplicar, tá? Não interessa para nós, mas a nossa inclinação vai reduzir, vai aumentar, né? Desculpe, né? Porque você vai ter um denominador menor, tá? Então você vai ter aqui, ó, quando a tensão vem, vamos colocar aqui nesse ponto aqui, quando a tensão vem ultrapassar VB mais o VD1 do outro diodo, mais o VD1, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter uma outra inclinação aqui, ó, que eu vou colocar uma inclinação mais íngreme aqui. Peraí que não ficou bom. Vamos colocar em outra cor até para ficar diferente, para diferenciar. Então aqui eu vou ter uma inclinação maior, e essa inclinação aqui vai ser menos R1, R2 paralelo com R3. Então aqui só para ilustrar, imagine que aqui você tinha um K e um K, né? E aqui você também tem um R3 de 1K. Então 1K com K aqui você tinha inclinação igual a menos 1, tá? Aí quando você quando ligou o ramo do R3, você vai ter 1K divididos por meio K. Então aqui você vai ter menos 2 de inclinação, tá? Então você consegue ir aumentando a inclinação do teu circuito, tá? Então ele vai cada vez ficando mais inclinado, mais vertical, tá? Porque o ganho vai aumentando. Então você pode ir colocando mais ramos aqui se você quiser, né? Ele vai aumentando cada vez mais, ok? Bom, sobre isso aqui, isso aqui, veja que diferente do limitador paralelo, aqui é a tensão VIN que determina os pontos de limitação série, né? Quando ele começa a conduzir, né? Porque o valor do Vout aqui, ó, vai depender do ganho, né? Que ele começa que você tem aqui no ponto de quebra, né? Aqui, como o ganho é 1, se eu colocar 1, vai ser VB mais VD1 aqui nesse ponto aqui, tá? Mas se fosse um outro ganho, daí ia ser aí, você tem que fazer a relação com o ganho, tá? Outra coisa interessante desse circuito é que, por exemplo, que o pessoal fazia muito antigamente com diodos, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui melhor. Uma aplicação que o pessoal utilizava com esse tipo de circuito é você fazer aproximar funções com diodos, né? Então uma função aí de x ao quadrado, para elevar ao quadrado, o x ao quadrado ele tem essa função aqui, né? Uma parábola, né? Então isso aqui seria Vout igual a Vin ao quadrado, né? Então você pode, se você olhar aqui nessa função, tá? Ela consegue aproximar uma parábola aqui, ó. Vou colocar o cursor laser, tá? Dá para ver que se você fizer vários pontos de quebra, você consegue aproximar uma parábola, só que seria um menos Vin ao quadrado, né? Seria uma parábola para baixo, tá? Você consegue aproximar a parte
positiva aqui, né, de uma parábola, tá? Por que o pessoal fazia isso? Porque para você usar às vezes para você pegar uma tensão e elevar ao quadrado, tá? Tem muitos sensores e muitos outros circuitos aí que você precisa fazer um processamento do sinal de forma a pegar, por exemplo, o sinal e elevar ao quadrado, tá? Então aí você, com um circuito com diodos, você consegue aproximar uma função de elevar ao quadrado que não é uma... Se você tentar fazer com outro circuito, você não vai conseguir fazer tão fácil, tá? Ou também existe você pode fazer multiplicadores utilizando... Você pode multiplicar duas tensões, duas formas de onda de tensão, utilizando aí essa técnica de fazer um circuito que ele tem uma curva de transferência que é similar a uma curva de um x elevado ao quadrado, tá? Tem lá umas formas que você pode fazer, se você pegar lá um sinal, deixa eu ver se eu me lembro aqui, né? Mas se você pega lá um sinal V1, tá? E subtrai do sinal V2 e eleva ele ao quadrado, você vai ter V1, né, ao quadrado mais o V2 ao quadrado mais menos 2 vezes V1 V2, né? Opa! Menos 2 vezes V1 menos 2 vezes V1 e V2. E aí se você pega esses mesmos dois sinais e soma eles e eleva ao quadrado, aí você vai ter V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 V2. Se você subtrai, né, esses dois sinais, o que acontece? Some aqui se você subtrair, né, esses dois sinais, some o V1 ao quadrado, some o V2 e vai ficar, né, por exemplo, 4 vezes V1 V2. Então você tem a multiplicação. Então se você pegar dois sinais de tensão, subtrair eles, que é razoavelmente fácil, e passar por esse circuito que faz elevar ao quadrado, tá? E pegar a soma deles e passar também pelo circuito que eleva ao quadrado e depois subtrair, você tem a multiplicação dos dois, tá? Que a multiplicação analógica é uma das coisas mais difíceis de você fazer, tá? De implementar um circuito que multiplique duas tensões que variam no tempo, tá? Não é simples de fazer, tá? Por isso que o pessoal às vezes recorre para esses artifícios matemáticos aí. Então aqui só para dar uma pincelada aqui numa aplicação que você pode ter desse circuito limitador série, tá? Ok, pessoal? Dúvidas dessa parte? Aí a ideia é que a gente fizesse aqui um quiz no Kahoot para finalizar, que tem algumas questões sobre diodo aí só para a gente ver o que vocês lembram das aulas, né, que a gente viu até agora. Então entrem nesse www.kahoot.it. Eu vou interromper a gravação aqui, tá? Porque a gente não precisa dessa parte aqui para estar gravado, tá?